Amém, meus irmãos, graças a Deus. Os que não puderam vir na escola bíblica, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe. O pastor já viu a salvação de vocês também. Graças a Deus que você pode estar aqui. É muito bom a gente poder também priorizar esse tempo de EBD. A gente consegue tratar de alguns assuntos pertinentes e a gente cresce com isso também. E damos graças a Deus por isso. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 6. Nós vamos ver esse texto nessa manhã, será o texto da nossa meditação, Atos capítulo 6, dos versos 1 até o versículo 7. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Próporo, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhe impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Nosso Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude na meditação dessa manhã e que o Espírito do Senhor possa completar a obra em nossos corações. Oramos para que o Senhor desvende os nossos olhos, para que a gente contemple as maravilhas da sua lei e que sejamos despertados para aquilo que ainda estamos dormindo. Pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de entrar em texto, só passando 2 livros para os irmãos que eu usei como base para falar sobre diáconos nessa manhã. O primeiro livro é esse aqui do 9 Marcas, Diáconos, escrito por Matthews, acho que é esse o nome dele. Esse livrinho aqui, ele é muito bom, tem alguns conselhos práticos aqui. Ele vai tratar a respeito de como devemos proceder na escolha de diáconos, vai tratar também das qualificações. É um livrinho pequeno, mas é um livro muito rico no seu conteúdo. E tem esse daqui também, o Manual do Diácono, um guia prático para servir. Esse daqui foi editado pela Pronovis Editora, uma editora conhecida no meio reformado. E esse livro ele é muito bom, se não me engano ele foi escrito por pessoas, por diáconos que serviram em suas igrejas, e eles escreveram esse livro aqui. Aqui ele também descreve como o diácono tem que servir, quais são as qualificações, como deve ser o processo de escolha do diácono. Então aqui é um manual bem prático, tem um passo a passo aqui muito bom. Aqui esse livro também tem perguntas aqui que eles fazem, questionário que eles mandam para os diáconos para eles responderem antes de eles serem oficiais da igreja. Então, esses 2 livros eu usei. Eu creio que se você quiser se aprofundar no assunto, você pode adquirir. O preço não é elevado, é um preço acessível, e você pode ler e se aprofundar na questão do diaconato. Quem sabe Deus trabalha no seu coração para você se dispor a servir a igreja. Dito isso, meus irmãos, vamos ao texto então. Já que estamos falando de diácono nessa manhã, então nós estamos falando de serviço, e o serviço para a glória de Deus. Então, antes de eu entrar no texto necessariamente, eu gostaria de fazer algumas perguntas para nós, para a gente pensar a respeito desse serviço para a glória de Deus. A primeira pergunta que eu faço para nós pensarmos é se de fato a gente tem enxergado beleza no serviço a Deus no ambiente da igreja. Se nós estamos servindo somente aqueles a que nós temos proximidade, ou se nós estamos alcançando mais pessoas que convivem aqui no nosso meio, que estão na igreja. Os problemas da igreja em que eu faço parte, aqui na nossa comunidade local, como eu tenho me importado diante deles? Eu simplesmente coloco ele aos pés dos pastores, ou eu estou me envolvendo também nesses problemas com o objetivo de ajudar a igreja? Até que ponto eu tenho me envolvido na igreja que faço parte? E se Deus me interpelasse agora, nesse momento, e perguntasse a respeito do serviço que eu estou prestando
junto a Ele no ambiente da igreja. Na minha igreja local, aos meus irmãos, o que eu responderia para o Senhor neste momento? Nós não estamos à procura de um ativismo religioso, o objetivo não é esse. Mas em dados momentos a gente precisa também ter atenção para que o nosso serviço a Deus ele não seja minado. Porque com medo de um ativismo religioso a gente encolhe os nossos braços de tal maneira em que a gente não se dispõe ao serviço ao reino de Deus. Quanto mais pessoas tivermos para servir, quanto mais pessoas se disporem ao serviço, mais a gente consegue distribuir e a carga fica equilibrada e ninguém se cansa e a igreja é edificada e cresce de maneira saudável. Nós não podemos tratar a igreja, por exemplo, como um restaurante, e nós vamos nesse lugar, abrimos o cardápio, escolhemos o nosso prato, comemos a refeição e vamos embora. A igreja não funciona dessa forma. Na igreja não é um lugar gourmetizado, por assim dizer. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, estamos aqui nessa manhã servindo a Deus, não estamos aqui somente para receber, estamos aqui para dar ao Senhor louvor, honra, glória, louvor ao nosso Deus. A vida da igreja, então, pressupõe envolvimento, serviço, interesse. Os meus braços precisam estar abertos. Meus irmãos, a igreja foi comprada com sangue, ela é um tesouro imensurável. Não temos talvez profundidade do que vem a ser a igreja quando nós olhamos para Cristo morrendo na cruz, comprando ali a igreja de Cristo para que ela servisse a Ele, comprando os eleitos, perdoando os eleitos. Então os nossos olhos precisam ser treinados para olhar o todo, não podemos somente enxergar as partes. Precisamos de pessoas que servem, que se colocam a serviço da igreja e também assumam essa responsabilidade, porque é algo bíblico. Não temos que ter medo de servir a igreja, pelo contrário, é uma grande alegria em servir o povo de Deus. A pergunta que eu faço então é se nós estamos dispostos a diaconar a igreja, estamos dispostos a não voluntariar um pedaço do nosso tempo, mas a de fato viver o reino de Deus e empregar o tempo que temos a serviço da igreja. O texto de hoje, meus irmãos, nos mostra como aconteceu ali na igreja do primeiro século. A igreja ali estava em franca expansão e o número dos membros daquela igreja aumentava consideravelmente. Aquela igreja não parava de crescer, e é algo maravilhoso ver a igreja crescendo, Deus enviando pessoas sendo redimidas, famílias sendo restauradas, pessoas sendo batizadas de todas as idades, crianças já tendo noção do entendimento a respeito do Evangelho, seja ela de 10, 12, 9, 8 anos, a gente não tem como delimitar uma idade, mas a gente consegue avaliar o entendimento que a pessoa tem a respeito do Evangelho. Enfim, haviam pessoas ali, a igreja crescia, estava em franca expansão, e o Evangelho avançava. Ele era pregado de maneira como Cristo ensinou aos apóstolos, e eles receberam de Cristo Jesus. Mas diante desse crescimento exponencial, diante desse aumento exponencial de discípulos que ocorreu ali na igreja do primeiro século, um problema administrativo surgiu no meio da igreja e que ameaçava o bom andamento da igreja. E esse problema, se ele não fosse tratado com sabedoria e com certa urgência, afetaria algo muito importante, que é a unidade da igreja. Os apóstolos naqueles dias, eles eram pessoas que ensinavam o conselho de Deus para o povo, que evangelizavam as cidades circunvizinhas ali de Jerusalém. Também eles eram aqueles que tinham a responsabilidade de distribuir os valores que eram depositados aos seus pés para atender os necessitados da igreja. Só que conforme a igreja vai crescendo, conforme o número ia aumentando, as tarefas também vieram juntas. Então eles estão aqui bem atarefados, tanto na pregação, quanto na oração, quanto também na administração dos bens aos necessitados da igreja. E o problema surgiu então, o problema que surgiu ali foi que os judeus cristãos e os judeus cristãos de fala helenistas, judeus de fala hebraica e judeus de fala helenistas, houve um embate entre eles ali. Os judeus palestinos de fala hebraica e os judeus da diáspora de fala grega, muitos destes
voltaram para Jerusalém, esses judeus da diáspora, e eles fizeram parte da igreja do Novo Testamento. Então nós temos ali, por assim dizer, duas culturas diferentes: judeus de fala hebraica e judeus de fala grega, que fazem parte da mesma igreja. E o problema que ocorreu ali, com esse crescimento exponencial da igreja, foi que as viúvas desses judeus de fala grega não estavam sendo atendidas como elas deveriam ser. Havia então ali a negligência quanto ao cuidado com as viúvas, seja na distribuição do dinheiro, seja no investimento de tempo e de energia que a igreja deveria dedicar a esses irmãos. E esse problema, meus irmãos, que aconteceu ali na igreja, não foi causado por discriminação, também não é uma rejeição da igreja, ou como a igreja era de maioria de fala hebraica, não havia ali uma rejeição, não havia ali um preconceito. Muito pelo contrário, simplesmente o que aconteceu ali? A igreja cresceu, as tarefas aumentaram e as pessoas passaram a não ser atendidas como deveriam. Foi uma negligência que aconteceu ali. Como dissemos, o crescimento foi algo exponencial e as tarefas vieram juntos. Quanto mais a igreja cresce, mais as tarefas crescem também, as demandas crescem também. Mas alguma coisa importante ficou de lado, deixou de ser assistida na verdade. Essa crise que permeou então na igreja ali no primeiro século, ameaçava o bom andamento da igreja. Naqueles dias, a igreja desfrutava de uma profunda comunhão, diariamente eles perseveravam no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, como Atos relata para nós. Essa unidade que a igreja vivia, meus irmãos, ela é muito importante porque ela cooperava para o avanço do Evangelho. Imagine você uma igreja que tem divisões. Como é que o Evangelho vai perpetuar ou vai correr pelas ruas em que essa igreja está instalada? Como uma pessoa vai fazer parte de uma igreja que há grupos, que há divisões? Isso, meus irmãos, mina a igreja de crescer e também é um empecilho para que o Evangelho seja perpetuado na igreja aonde ela está instalada. Então, a unidade da igreja deve ser algo preservado por nós com muito trabalho, com muito zelo. Paulo fala isso um pouco em Efésios capítulo 4, que essa unidade que é fomentada pelo Espírito deve ser cuidada por nós com tudo que temos e com tudo que somos. Nós, como igreja, devemos preservar essa unidade que não criamos. Ela é criada pelo Espírito e nós devemos preservar ela. A comunidade cristã naqueles dias, então, era algo fora do comum. Olha o relato de Atos capítulo 4, versículos 32 e 35, e eu leio aqui para os irmãos. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Atos capítulo 5, os versos 12 e 13 diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Então o que a gente percebe aqui é que a igreja andava unida, eles estavam juntos, tinham as coisas em comum, não viviam separados, isolados, todo mundo vivia junto, estavam ali assentados aos pés dos apóstolos, ouvindo a pregação das Escrituras. E essa unidade da igreja, unida ali, orbitando ao redor do Evangelho, fazia com que o Evangelho alcançasse pessoas, fazia com que a igreja fosse conhecida diante das pessoas. O que acontece na igreja do primeiro século era algo incomum, fora do comum, e a igreja crescia, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos.
Essa união da igreja no primeiro século, essa comunhão que eles viviam, esse tempo que eles dedicavam a estar juntos, alinhado com a pregação do Evangelho por parte dos apóstolos, era algo fundamental. Era algo fundamental. Então a crise que se instaurou na igreja é algo sério e que precisa de devida atenção. É algo que o próprio Deus mais tarde inspirou Tiago a escrever a respeito disso. Tiago 27 diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então nós temos um problema. A igreja está crescendo, é uma igreja saudável. Igrejas saudáveis têm problemas. E o problema apareceu: as viúvas não estão sendo atendidas, as viúvas dos judeus de fala grega. Então alguma coisa precisa ser feita para que esse problema seja resolvido. E qual foi então a postura que os apóstolos, ao saber desse problema, que ameaçava o mandamento da igreja, eles tiveram? Versículo 2 até o versículo 4 mostra para nós. Diz as Escrituras: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Diante do problema então que surgiu e da seriedade da situação, a unidade da igreja é algo sério que devemos tratar e cuidar com todo zelo. Os apóstolos, com a autoridade que tinham, eles convocaram a igreja. Eles convocaram a igreja para participar da resolução do problema. Até então, os 12 apóstolos tinham a responsabilidade sobre si de pregar da palavra de Deus, da pregação da palavra, da oração e da distribuição dos bens entre os mais pobres desse cuidado. Abrangia tanto as necessidades espirituais quanto as materiais. Mas o crescimento da igreja, esse crescimento exponencial, então foi necessário que mais pessoas pudessem ser escolhidas para que o trabalho da pregação do Evangelho, para que Cristo Jesus, para que o reino de Deus fosse perpetuado, mais pessoas eram necessárias então para apoiar esse trabalho. Então, quando eles convocam uma comunidade, os 12 apóstolos são muito claros a respeito da atividade em que eles precisavam executar. O trabalho da pregação da palavra de Deus é proeminente em uma igreja, e ele não pode deixar de ser feito. Uma igreja pode não ter diáconos, mas não pode deixar de ter a pregação das Escrituras. Uma igreja que tem a pregação das Escrituras precisa trabalhar para ter diáconos. A palavra de Deus é prioridade na igreja. A pregação fiel das Escrituras tem proeminência na igreja. Porém, os problemas que surgem no meio da igreja não podem ser ignorados. Infelizmente, muitas igrejas cresceram com a ideia de que o pastor tem que fazer tudo. Além da responsabilidade da pregação, de se debruçar em livros, de se capacitar para aos domingos abrir as Escrituras e pregar para a igreja, o pastor tem que ser alguém que administra muito bem a igreja, ele tem que ser alguém que conserta todas as coisas que acontecem na igreja, ele tem que ser alguém que visita todos os irmãos da igreja. Um pastor faz tudo, é o famoso pau para toda obra. Essa visão de que o pastor ele tem que fazer todas as coisas, meus irmãos, não é uma visão bíblica. Acarretar sobre o trabalho pastoral situações que o impeçam de se dedicar à oração e à pregação das Escrituras, em se capacitar para chegar aqui aos domingos e abrir a palavra de Deus e dispensar a nós o rico conselho de Deus, atribuindo a ele outras atividades que o impeçam de executar essa atividade de pregação com destreza, nós estamos falhando em nosso serviço. Se a igreja caminha, meus irmãos, num sentido de crescimento, e nós precisamos de diáconos e precisamos treinar essas pessoas, é uma situação. Mas se temos pessoas capacitadas em que elas não trabalham, nós estamos errando, nós estamos encolhendo os nossos braços, em não se dispor ao serviço à igreja. E nós estamos impactando em outra parte muito importante, que é a pregação das Escrituras Sagradas.
Então a igreja precisa funcionar de maneira em que o pastor tenha tempo para estudar, ele consiga se capacitar, para que ele chegue aqui no culto e abra a palavra de Deus e não comece a inventar histórias. Não comece a falar de sua própria vida como se fosse para preencher o tempo. Esse lugar aqui é para a pregação das Escrituras. O Evangelho precisa ser visto e nada mais. Cristo tem que ser visto e nada mais. Mas quando o púlpito é ocupado por histórias, por coisas que não sejam as Escrituras, alguma coisa está errada. Às vezes esse pastor, ele está ocupado demais com questões que não deveriam estar sobre as suas costas, sobre a sua responsabilidade. Quando a palavra de Deus não é pregada fielmente, meus irmãos, a igreja vai adoecer. Vão começar a acontecer coisas no meio da igreja que vai minar a comunhão, a unidade da igreja. É inevitável. Vamos começar a apontar falhas no pastor. Ele não prega as Escrituras. O pastor só conta histórias de sua própria vida. Vamos começar a entrar em desgosto. E vamos acusar o pastor, vamos acusar os irmãos. E não vamos dar a devida atenção de que talvez a igreja precisa ser assistida em áreas que está sobre as costas do pastor. E claro, a igreja vai adoecer com isso. A falta da pregação fiel das Escrituras ocorre em doença. Então, diante da primazia da pregação das Escrituras, que não pode ser deixada de fazer, os apóstolos então direcionam a igreja sobre como eles devem agir. Minha orientação foi a seguinte: escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. 2 coisas importantes a serem destacadas: é que a igreja está participando da resolução do problema que apareceu. O problema que acontece na igreja, os problemas que acontecem na igreja, a igreja precisa se assentar e resolver juntos. Quando o presbitério traz um assunto para a igreja discutir, todos nós precisamos estar cientes e resolvê-los juntos. Ou tornar uma responsabilidade, como está acontecendo aqui na igreja do primeiro século, só o presbitério, meus irmãos, nós podemos incorrer em erros. Então todos nós precisamos participar, a igreja precisa participar. Esses homens aqui, quando os apóstolos falam, escolham entre vocês 7 homens para fazer esse tipo de serviço, esses irmãos são pessoas convertidas, são habitadas pelo Espírito, então eles contam com a ajuda do Espírito Santo, com a sabedoria que advém do Espírito Santo para resolver os problemas. O cristão, quando se converte, ele é habitado pelo Espírito. Então nós temos que recorrer à liderança do Espírito para resolver os problemas. E um outro ponto importante: os crentes têm ligação direta com o resultado da escolha. Se você escolhe não estar aqui numa resolução de problema, você já escolheu. Não é que você deixou de escolher não estando aqui, você já escolheu não participar, é uma escolha também. A igreja de Deus, que esses irmãos aqui do primeiro século fazem parte, é de responsabilidade deles o cuidado, assim como é minha e sua responsabilidade cuidar do bom andamento da igreja. Se a igreja não está em bom andamento, é minha e sua responsabilidade. Se a igreja está andando bem, louvado seja Deus, estamos nos atendo às Escrituras Sagradas. Todos nós temos responsabilidades, precisamos nos envolver, tem que fazer parte do nosso interesse. Aqueles que vão ser escolhidos não somente vão atingir a vida das viúvas, mas de toda a congregação. Muitos, por exemplo, não têm dado devido valor à assembleia que nós realizamos aqui, e se eximem dessa responsabilidade. Meus irmãos, isso é um erro. A assembleia faz parte da vida da igreja. Quando você escolhe participar de uma igreja, você está escolhendo tudo que aquela igreja crê, tudo que aquela igreja confessa, tudo que aquela igreja, da maneira como ela funciona. Você está assumindo o compromisso de participar de todas as programações daquela igreja, sendo possível participar. Então, quando
há o culto de assembleia, vamos dizer assim, e você não pode estar aqui, você escolhe qualquer outro compromisso para não estar aqui, para participar dos problemas e resoluções, isso é um erro. Não estamos assumindo a responsabilidade como membros. Os apóstolos estão convocando a igreja para participar da resolução do problema. Então, o que eu e você estamos fazendo quando não estamos aqui numa assembleia que é feita de 3 em 3 meses, para participar dos problemas da igreja e participar das resoluções? Nós precisamos, isso é cuidado com a igreja. Não cuidamos da igreja somente quando pintamos o prédio, quando cortamos a grama, quando visitamos os irmãos. Isso são coisas importantes. Mas quando nos reunimos em assembleia para discutir assuntos a respeito da igreja, isso também faz parte do cuidado. Isso faz parte do cuidado. Esse texto nos concede base para percebermos como os diáconos devem agir. Em primeiro lugar, eles devem ser homens, devem ser pessoas de boa reputação. Esses homens devem ser respeitáveis, como nós falamos na aula. Eles devem ter um caráter e uma conduta conhecida de todos da igreja. O testemunho desses irmãos, desses homens, diante da comunidade deve ser algo íntegro. Isso não quer dizer, meus irmãos, que essa pessoa vai ser alguém perfeito, que não vai pecar. Ele vai pecar, ele vai errar, mas ele vai ser alguém consciente dos seus erros. Existe um problema no serviço às viúvas na igreja aqui no primeiro século, nas viúvas dos judeus de fala grega. Se esses 7 homens não tiverem uma boa reputação, não forem pessoas respeitáveis, com certeza o problema que surgiu no seio da igreja irá aumentar. Então eles precisam ser pessoas de boa reputação, pessoas respeitáveis. Essa virtude é muito importante. A segunda virtude que os apóstolos falam aí é que eles devem ser cheios do Espírito. E aqui é um ponto importante, porque a partir do momento em que nos convertermos ao Senhor Jesus Cristo, a partir do momento em que fomos redimidos pelo Senhor, nós somos habitados pelo Espírito Santo. Todo crente é habitado pelo Espírito, mas nem todo crente é cheio do Espírito. Em Efésios 5,18, Paulo diz que precisamos ser cheios do Espírito. A palavra cheio nesse texto tem o sentido de completo, em extensão ou grau e em todos os aspectos. A pessoa cheia do Espírito é aquela que reconhece suas fraquezas, é aquela que sabe que é pecadora, é aquela que reconhece que é insuficiente, é aquela que quando o irmão chegar e falar assim: meu irmão, você errou em tal ponto, aquela pessoa não vai se exasperar. Ela não vai brigar com o irmão, ela não vai apontar o dedo na cara do irmão e falar: quem é você, pecador como eu, para julgar-me? A pessoa cheia do Espírito, ela vai ouvir o que o irmão está falando, e ela vai analisar o que o irmão está falando. Ainda que a correção de primeiro momento não cause alegria, ele vai pensar naquilo, antes de agir de maneira exasperada. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa vazia de si mesmo, é uma pessoa que não tem o ego inflamado, é uma pessoa que é cheia das coisas do alto. As Escrituras correm em suas veias, está populada em sua mente, ela tem o conselho de Deus em seus lábios para ofertar, para dar ao irmão que vier perguntar a ele. Ela está pronta a servir os outros com as Escrituras. É alguém que está totalmente tomado pela palavra de Deus, enquadrada no reino de Deus, está pronta a servir Cristo Jesus, nosso Senhor. Alguém que serve como diácono, ela não pode ser cheia de si mesma. Uma pessoa cheia de si mesma vai dar conselhos, por exemplo, baseado em suas pressuposições, e não baseado nas Escrituras. Por isso que precisamos ser cheios do Espírito. E a expressão cheio do Espírito aqui, meus irmãos, é uma ação contínua. Precisamos nos encher todos os dias. Precisamos buscar ao Senhor todos os dias e ser cheio do Espírito. Não é como muitos dizem hoje, falar em línguas estranhas, por exemplo. Não é isso. Não é isso ser cheio do Espírito.
Isso é um erro. Ser cheio do Espírito, meus irmãos, é ser cheio de Deus, da palavra de Deus. Ser cheio do Espírito, viver sob a liderança do Espírito. Ser uma pessoa humilde, vazia de si mesmo. E uma outra virtude, essa pessoa, esses homens devem ser cheios de sabedoria. Ser cheio de sabedoria acaba sendo uma consequência na vida daqueles que é cheio do Espírito. Esses homens são pessoas que estão sob a liderança do Espírito Santo e utilizam o conhecimento e a experiência com bom senso e discernimento. São pessoas que ouvem muito bem. E por elas serem cheias do Espírito Santo, por elas serem habitadas e populadas pela palavra de Deus, meus irmãos, os seus conselhos serão os melhores, porque me apontarão para Cristo, me confrontarão com o meu pecado, apontarão aquilo que precisa ser melhorado. São pessoas que terão habilidade para tratar os problemas que surgem no meio da igreja, como tem um problema aqui. Então a pessoa precisa ser de boa reputação, precisa ser respeitável, precisa alguém que lida bem com as coisas da vida, precisa ser cheia do Espírito e cheia de sabedoria. A divisão do trabalho que vai ocorrer aqui em Atos capítulo 6 é algo saudável, quando é feito para a glória de Deus. Os apóstolos não trataram o problema levantado, como está aqui no texto, como algo que não merecia importância. Corrigir esse problema não era opção. Eles não adiaram em reconhecer que há um problema. Eles reconheceram que tem um problema e eles enfrentaram o problema. Não é uma opção, é um dever, precisa ser resolvido para que o serviço da igreja ocorra de forma eficaz e eficiente. Então, ocorre nesse momento do texto de Atos a divisão de tarefas, de maneira que a congregação será melhor assistida e servida. Então, enquanto esses 7 homens trabalhariam no serviço à mesa, atendendo as viúvas da igreja, atuando de maneira a assistir a igreja nesse tipo de serviço, os apóstolos se dedicariam à pregação das Escrituras e à oração. Um ponto importante é que os apóstolos, caso eles decidissem assumir para si, diante do crescimento da congregação, esse serviço de servir às mesas, nós já imaginamos o que iria ser afetado. A pregação das Escrituras e a oração que eles deveriam se dedicar. Então, essa separação que ocorre aqui de serviço não é demérito para ninguém. Não há aqui maior e melhor na comunidade por haver essa separação. Não há um time titular e um time reserva. Não há uns que são mais especiais que os outros nesse tipo de serviço, pastor e diácono. Não há, meus irmãos. Não existe essa ideia no texto. Devemos perceber que para a tarefa que precisa ser realizada, os homens que os apóstolos orientaram a congregação a escolher, são pessoas que vão trabalhar para manter a unidade da igreja. Não são pessoas que vão causar divisão na igreja, que vão causar grupinhos na igreja, que vão causar pequenas igrejas dentro da igreja. Vão apoiar o ministério dos apóstolos, para que eles se dediquem à oração e à pregação das Escrituras. É necessário que esses irmãos sejam escolhidos no ambiente da igreja, para que as viúvas sejam assistidas, para que os necessitados sejam assistidos, para que a unidade da igreja seja preservada. Imagine se essas viúvas não fossem atendidas, o que aconteceria? Esse problema iria aumentar, e a unidade da igreja iria ser abalada. Aquilo que era reconhecido diante das pessoas, que cooperava para o avanço do Evangelho, iria minar, iria ruir, iria acabar. E a má fama atingiria a igreja. O problema que surgiu pelo fato das viúvas dos judeus helenistas de fala grega não serem atendidas, trouxe algo muito mais grave, que é o que estamos falando aqui, que é a unidade da igreja. Há uma ameaça à unidade da igreja. É preciso termos consciência que a vida no Evangelho pressupõe
unidade. O Evangelho não pressupõe isolacionismo. O Evangelho não pressupõe vida na solidão. O Evangelho pressupõe vida comunitária, unidade. Essa unidade, como eu disse no início, não é algo criado por nós, é algo criado pelo Espírito. Quando a igreja vive essa unidade, fomentada pelo Espírito, ela expõe para o mundo a unidade que existe entre pai e filho. E quando isso acontece, quando a igreja está unida, quando essa unidade é preservada ao redor das Escrituras, quando a igreja vive essa comunhão, a igreja brilha como luz no mundo e atua como sal na terra. A igreja ilumina, ela cumpre o seu papel. Quando há essa unidade, quando ela é preservada. O parecer então dos apóstolos, quando eles convocaram a igreja para participar dos problemas, foi agradável àqueles irmãos. E eles elegeram então 7 homens. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E ele foi, meus irmãos, se você continuar lendo o relato de Atos, você vai ver que ele pregou as Escrituras e ele foi apedrejado por servir a Cristo Jesus. Então era um homem habilidoso na pregação do Evangelho, mostrando para nós, nos ensinando que o diácono precisa também ter a habilidade de manejar a palavra de Deus. Filipe, que foi um evangelista, se você ler o relato de Atos, você vai ver como Filipe pregou o Evangelho. Próprio Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, esses homens foram apresentados aos apóstolos e eles oraram por eles, impondo-lhes as mãos. A orientação dos apóstolos agradou toda a igreja. Foi algo muito bom que todos ali se alegraram com isso. Então houve harmonia. A unidade da igreja está sendo preservada nessa ação dos apóstolos com a igreja. Não há então dissensão. O que antes surgiu como uma crise que ameaçava o andamento da igreja, que ameaçava a unidade da igreja, agora se torna algo de grande alegria e glorificação a Deus. E algo interessante ocorreu aqui na escolha desses 7 homens. Todos esses homens são judeus helenistas de fala grega. A congregação, que era de maioria de fala hebraica, escolheram, participaram das escolhas de homens de fala grega. Então, aquilo que poderia ocasionar um certo ruído por questões culturais, meus irmãos, é deixado de lado, porque a unidade da igreja é muito mais importante do que as minhas percepções, do que para mim é o correto. A igreja precisa funcionar a despeito do que eu acho correto ou não. As Escrituras precisam nos direcionar e não as nossas pressuposições. A unidade da igreja naqueles dias foi algo tão protegido pela comunidade que, ao que parece, como comenta o Matt Strutzel nesse livro aqui, Diáconos, os judeus de fala hebraica na igreja valorizavam tanto a unidade que se curvaram para cuidar de suas irmãs de cultura grega, até o ponto de confiarem as suas viúvas a esses irmãos de cultura grega desconhecida. A igreja, meus irmãos, não é regida, ela não é governada pelo politicamente correto. A igreja, ela é coordenada e dirigida pelas Escrituras Sagradas. Se nós escolhermos pessoas baseadas em nossas pressuposições, nós vamos escolher pessoas que talvez estão ao nosso lado, que gostamos, que amamos e coisas do tipo, e não é assim que deve ser. A escolha desses 7 homens mostra a solidariedade na aliança e ao fato de tratar o próximo com honra. Eles não estão menosprezando essas viúvas aqui. Eles estão tratando com a devida honra que merecem, são parte da igreja. A maneira como esses homens serviriam nos confere algumas lições também a respeito da diaconia. Em primeiro lugar, o diácono é aquele que, quando vem uma onda alta que visa quebrar algo muito importante, aqui no caso é a unidade da igreja, então ele se coloca na linha de frente e amortece essa onda.
ele vai, meus irmãos, trabalhar para resolver. E em segundo lugar, esses diáconos, esses homens, não são aumentadores de problemas, eles atuam como solucionadores de problemas. Daí a necessidade de serem cheios de sabedoria. Eles não alimentam dramas, pelo contrário, agem sob a liderança do Espírito a fim de promover a unidade do corpo de Cristo. O diácono trabalha para sanar problemas, a fim de manter protegida a unidade da igreja. E eles atuando dessa forma, solucionando problemas que acontecem no meio da igreja, no ambiente da igreja, como está acontecendo aqui, eles vão trabalhar para resolver esse problema. Os pastores daqueles dias, os apóstolos daqueles dias, estavam aptos e livres, por assim dizer, para continuar pregando o evangelho, para continuar ensinando o conceito de Deus. Então o diácono serve aqui como um amortecedor. Ele recebe o problema e ele vai em busca de resolver. Por isso que eu disse que na aula, muitas vezes o diácono vai chegar para você e falar assim: olha, aconteceu um problema tal, mas já foi resolvido. Aconteceu um problema assim, já está resolvido, já está encaminhado. Isso é saudável, meus irmãos. Há problemas em que nós vamos participar de todos os problemas? Sim, mas há problemas que o diácono já vai resolver de bate-pronto. Olha, apareceu o irmão necessitado de alimento e já foi resolvido, graças a Deus. Serão aquelas as pessoas que vão movimentar a igreja, por exemplo, na Cesta do Amor, como temos, e vão comunicar: irmãos precisam disso, daquilo, outro, a igreja vai participar. Vão assumir essa responsabilidade, não vão ficar a encargo do pastor, vão fazer as visitações, não vai ficar somente a encargo do pastor também. Vão fazer diversos trabalhos que vão apoiar o trabalho pastoral na igreja. Esses homens escolhidos então foram apresentados e eles foram comissionados ao serviço. O versículo 7 também, partindo por final, meus irmãos, é algo maravilhoso, porque esse serviço que muitas vezes não é visto, esse serviço que é feito no silêncio, causa um impacto profundo na vida da igreja, que reverbera para a eternidade. Enquanto esses homens aqui selecionados estão trabalhando, atendendo os necessitados da igreja, atendendo as viúvas, ajudando na distribuição dos recursos, os apóstolos estão ali trabalhando na pregação do evangelho. E a palavra de Deus diz no versículo 7, a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. A igreja não parou de crescer, ela continuou crescendo. A divisão de serviço aqui, meus irmãos, cooperou para que o serviço do reino, para que o evangelho de Cristo continuasse crescendo ali naquela região. Então o serviço desses homens, que muitas vezes não são vistos, mas que estão servindo, estão trabalhando, estão cooperando com o trabalho de pregação do evangelho, faz e fez na igreja do primeiro século com que ela continuasse a crescer. Existe uma estreita ligação entre o serviço dos apóstolos com o serviço desses homens. A atuação desses homens escolhidos trouxe liberdade, aliviou a carga pastoral da pregação do evangelho naqueles dias. O verso 7 de Atos 6 diz que a palavra de Deus crescia, o número aumentava, um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Há uma junção aqui, meus irmãos, e esse trabalho feito de acordo com a palavra de Deus só beneficia a todos nós e faz com que a igreja cresça de uma forma saudável. Divisão de trabalho de pastor e diácono numa igreja é algo bom, saudável. O pastor não tem que ser pau para toda a obra, e o diácono não tem que ser aquele que vai carregar tudo nas costas, mas o trabalho tem que ser conjunto, uns ajudando os outros, aliviando a carga uns dos outros, para que a preeminência da pregação das Escrituras seja feita de maneira que Cristo seja visto, que o púlpito da igreja seja um lugar que somente corra a palavra de Deus. E para isso, meus irmãos, precisamos trabalhar, precisamos de diáconos, precisamos de pessoas que nos apoiem nesse trabalho.
Para terminar, eu trago algumas aplicações aqui para nós. Em primeiro lugar, olhando para esse texto de Atos 6, podemos aprender que o diácono serve na igreja, ajudando a lidar com os conflitos de maneira saudável. Igrejas saudáveis que ensinam o Evangelho puro e simples de Cristo vão ter problemas, vão ter momentos de crise, vão ter situações em que não haverá concordância. Porém, lidar com esses problemas de forma bíblica, ter pessoas maduras para lidar com os problemas que surgem, meus irmãos, vai apoiar no avanço do reino de Deus e na pregação do Evangelho. Em segundo lugar, o diácono trabalha no ministério compartilhando com o pastor. No texto de Atos 6, nos ensina que enquanto as mesas são servidas por esses homens, enquanto esse serviço é feito, os apóstolos estão pregando o Evangelho. Então, uma junção, ambos estão trabalhando juntos para o reino de Deus. E em terceiro lugar, o trabalho do diácono visa promover equilíbrio, tanto no trabalho interno como no trabalho externo. O verso 7 de Atos 6 diz que a palavra de Deus crescia, ou seja, o trabalho diaconal, quando ele é feito pela ótica das Escrituras, apoia tanto a igreja internamente, quanto apoia a obra de evangelização externamente. Porque os apóstolos, eles tinham a liberdade de pregar nas cidades vizinhas, de continuar nesse ministério da pregação do Evangelho. A igreja crescia de maneira saudável. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Precisamos de diáconos, de pessoas que ajudem, que façam esse trabalho como foi feito aqui em Atos capítulo 6, para que o reino de Deus seja visto, para que Cristo seja glorificado, para que o Evangelho continue sendo pregado em sua essência. Vamos orar? Nosso Deus, queremos dar graças ao Senhor e bendizer seu santo nome, por tua graça sobre nós. Senhor, que nós possamos servir. Que o Senhor, ó Deus amado, faça com que sejamos pessoas que amem ao Senhor e o temam profundamente. Houve um problema na igreja do primeiro século, Senhor, e a igreja se reuniu para resolver. Ó Deus, que possamos então nos envolver com os interesses da igreja, com aquilo que acontece no ambiente da igreja. Que possamos ser pessoas, ó Deus, de boa reputação, cheias de espírito e de sabedoria, para resolvermos, ó Deus, as questões que surgem. Deus amado, que o Senhor nos ajude para que o Evangelho puro e simples continue sendo pregado, Deus amado, na igreja. E que o trabalho, Deus, diaconal seja realizado, Senhor. Pedimos, ó Deus amado, pedimos que o Senhor levante pessoas aqui no nosso meio, que possam ser essas pessoas que vão trabalhar, ó Deus amado, no serviço diaconal. Ó Deus amado, que enquanto filhos do Senhor, que o nosso serviço diaconal a Ti no nosso dia a dia, glorifique o Seu nome, bendiga ao Senhor, e que o Senhor seja visto, Deus amado, em nossas vidas. Deus, te pedimos que seja conosco e nos ajude para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nos dê um bom domingo. Estaremos aqui de volta às 6 horas da tarde, e na congregação às 5h30. Deus nos abençoe.